Uma cuspida aqui. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um procedimento nessa Caliandra spinosa. A Caliandra spinosa é a caliandra do Nordeste. Essa planta, ela é fruto de um alporque que eu fiz. Eu fiz uma alporquia, essa planta ela era grande. Aí eu fiz uma alporquia nessa altura, né? E a base, eu vou fazer uma planta. E aí essa foi a planta que resultou dessa alporquia. Essa é a primeira vez que eu vou intervir nessa planta, fora a alporquia. A única coisa que eu fiz foi um pouco de madeira morta aqui. Aqui ela tinha dois ápices, né? Então eu queria só uma linha, né? Para ficar mais interessante. Aí eu fiz aqui uma madeira, depois até tem que tratar, inclusive, passar uma calda nela aqui. E aí agora eu vou fazer a primeira estilização dessa planta. A minha ideia é a seguinte: como ela é uma planta bem esguia, né? Ela é uma planta bem alta e outra, a gente não tem brotações ao longo do tronco, né? A gente só tem brotações aqui na ponta, tá? Então uma copa mais compacta, mais limpa, vamos dizer assim, né? Onde a gente consegue dar bastante ênfase, principalmente ao tronco, a esse movimento bonito que ela tem, tá bom? O que eu fiz aqui foi inclinar um pouco ela para cá, porque do jeito que ela estava ali original, né? Eu achei que o movimento não estava tão bacana, então aqui, levantando ela um pouco para cá e tombando ela um pouco para trás, eu acabei conseguindo ter uma melhor visão desse tronco, que é exatamente o ponto focal da planta, né? Essa parte do tronco. Quando você olha a primeira vez, de cara, a primeira coisa que você vê é o tronco, beleza? Então é isso que nós vamos fazer hoje e eu espero que você goste, beleza? Então vamos lá. Vinheta. Pum. Samurai. Pum. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou retirar todas as folhas, tá? A Caliandra spinosa, quando a gente vai trabalhar ela, a gente retira todas as folhas. Por quê? Porque é mais fácil de você visualizar, né, o desenho geral. E outra coisa, ela é uma planta muito resistente, ela é uma planta que aguenta muito os procedimentos, né? Então você consegue retirar todas as folhas, fazer toda a estilização e daqui a pouco ela brota. Lógico que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a estilização e de torcer os galhos, né? Porque aí, ela, dependendo da espessura, ela pode quebrar com facilidade o galho, tá bom? Agora, nessa parte aqui, igual um galho fininho assim, ó, a gente consegue torcer bem, né? Um galho mais grosso, mais gordo, como esses aqui, aí a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque aí ele pode romper muito facilmente. Então, uma coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte: eu quero usar esse galho aqui, olha, tá vendo? É um galho que ele tá vindo para trás e depois eu vou trazer ele para frente, ou seja, ele está num desenho perfeito, né? Então eu vou fazer isso aqui com ele para formar uma massa verde mais ou menos nessa altura, tá? E aí a gente vai ter uma massa verde aqui como se fosse um patamar, né? Aí alguma coisa de verde do lado de lá e o restante da copa completando aqui, né? Nessa parte de cima, essa parte do ápice. Porque eu preciso de uma copa ralinha, né? Mais leve, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu quero enfatizar exatamente esse desenho do tronco, esse movimento. Se eu deixar uma copa muito pesada e muito grande aqui assim, ó, né, eu vou perder um pouco essa proporção que eu quero. Eu quero dar mais ênfase ao tronco. O tronco é muito bonito, né? Uma madeira muito rugosa, né, bem cortiçosa, é muito bonito esse tronco. Então eu quero dar ênfase, né, dar destaque a esse tronco. Como eu estava dizendo, a Caliandra spinosa, a gente pode retirar as folhas, né, para poder fazer o procedimento, para a gente conseguir ver toda a estrutura e passar os arames necessários. Você pode fazer desse jeito assim, ó. Você pode só pegar aqui assim, ó, e puxar, ó. Tá? Ó, o galho todo desfolhado aqui, ó. Assim a gente consegue fazer toda a desfolha da planta de uma maneira bem rápida, ó. Tá vendo? Ó, só puxar, ó. Não tem mistério. Às vezes a gente puxa 2, 3 galhos de uma vez, tá? Não tem problema.
Então você viu que não tem mistério nenhum para fazer a desfolha da Caliandra spinosa. Agora, uma coisa que a gente vai fazer vai ser a seleção de galhos, tá? Eu vou selecionar os galhos que eu achar que tem mais ramificações, né? Às vezes a gente tem um galho que ele é muito pelado, vamos dizer assim, né? Sem nenhuma ramificação assim, ó, aí não é tão interessante. Mas às vezes um galho que ele tem vários galhos aqui, ele é mais interessante porque com isso a gente consegue compor melhor uma copa e fazer uma compactação no projeto final. Aqui você está vendo a planta um pouco por baixo, tá vendo? Ó. E aqui eu tenho um galho que, como eu precisava fazer uma parte verde aqui, repara, eu trouxe esse galho para trás, tá vendo? Esse galho aqui, ó. Só que, olhando lá da frente, esse galho ele não está muito bonito, ele está feio, ele está vindo para trás, está muito feio, ele está formando um arco aqui. Então esse galho eu devo retirar, só que é o seguinte, o que eu estou pretendendo? Inicialmente eu vou só cortar ele aqui, por quê? Porque ele tem um outro galho aqui, olha, aqui em cima, ó, tá vendo na minha mão aqui, ó? Ó, esse galho aqui, ó, tá vendo? Que eu posso pegar ele, trazer para cá e fazer uma parte verde aqui. Aqui atrás eu tenho um broto, tá vendo? Na verdade, 2 brotos. Então esses brotinhos, por enquanto, eu vou deixar, porque isso, esse aqui com esse aqui, eles podem formar uma parte verde do lado de cá. Quando você for fazer uma seleção de galho, o mais importante é você retirar primeiro os galhos que você tem certeza que não vão ficar. E aí, conforme você for retirando, você vai entendendo melhor a copa, e aí você vai sabendo o que fica e o que sai. Como esse galho a gente vai retirar boa parte dele, então eu já vou cortar ele aqui, ó. Pronto. Lembrando, pessoal, que quando a gente vai fazer, vai mexer com a espinosa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque como eu disse no princípio, a espinosa, em alguns casos, os galhos são um pouco quebradiços, tá? Eles quebram com uma certa facilidade. Aqui, ó, a gente tem uma situação que a gente tem vários galhos, né? A espinosa, pessoal, ela costuma brotar no mesmo ponto assim, não tem jeito, tá? Então, não é o mais adequado, né? Mas em alguns casos a gente deixa porque não tem muito o que fazer, né? É melhor a gente ter, às vezes, alguns galhos brotando no mesmo lugar, né? Do mesmo ponto, do que a gente tirar tudo, deixar 1 ou 2 galhos só e deixar a planta toda pelada, tá? Então, a gente tem que usar, às vezes, o bom senso também. Nesse caso aqui, olha, então, como eu disse, a gente retira sempre os que a gente sabe que não vai precisar. Então, não vamos precisar desses aqui, ó, desses fininhos, né? Agora, olha como é que eu vou avaliar aqui, ó. Eu tenho um galho aqui, né? Tem esse aqui, que ele vai compor a parte de cá, então tá bacana. Esse galho fininho, ele é muito comprido, tá? Então esse eu vou retirar, por quê? Porque eu tenho um outro aqui, um pouco mais grosso, ó, tem esse aqui, e ele tá vindo um pouco de lá. Então a gente acaba separando um pouco, tá vendo? Esse aqui, ele tá muito perto desse, então se a gente retirar ele, o outro de lá já vai ficar um pouco mais longe. Então, ó, a gente acaba melhorando essa coisa da brotação, das brotações muito perto, né? É isso aí, ó. Bom, então esses dois, eu acho que eu vou utilizar os dois, tá vendo? Né? Esse aqui é uma bifurcação que tá indo bem, né? Aí, ó, já que eu tenho esse aqui, então eu acho que não preciso desse aqui, olha. Esse aqui parece que ele tá mais bifurcado, né? Mas eu acho que ele vai ser melhor tirar, porque eu tenho outro em cima ali, ó. Eu retiro esse, porque aqui eu tenho um que eu vou deixar, ó, e ele tá bem bifurcado, e ele tá bifurcado mais compactado, né? Então esse eu tiro bem lá no fundinho. Então já tenho, ó, 3 galhos que estão numa boa posição. Esse aqui também eu vou deixar, porque ele tá bacana. Esse aqui, por enquanto, eu vou deixar, que eu gostei dessa estrutura que ele tem aqui. Aí o que acontece? Se eu for deixar esse aqui, então eu posso tirar esse, olha. Ó. E por que eu retirei ele? Porque ele era mais fino, ó, e ele não tinha essa estrutura aqui. Então eu posso pegar esse aqui e jogar ele um pouco para cima, tá vendo? Ó, então aqui os dois que eu tirei, tá vendo?
E aqui, olha, eu tenho esse que está muito junto, né? Mas é aquilo, a gente não consegue fugir muito disso, tá? E aqui eu tenho dois que estão bem grudados. Aí o que acontece? A gente deixa, nesses casos assim, a gente deixa eles saindo de vários pontos, mas a gente tenta evitar que tenha algum grudado no outro assim, ó, tá vendo? Como eu preciso lá de baixo, né, fazer uma linha de tronco, né? Então eu preciso de um galho um pouquinho mais grosso. Então eu vou deixar esse galho aqui, ele vai estar mais compatível com a linha de tronco. Então eu vou retirar o mais fino, de trás, ó. Esses aqui eu vou deixar, que eu vou formar uma composição com eles. E esse aqui é o de baixo, que é aquele principal que eu preciso, tá bom? Então eu acho que nossa seleção de galho, por enquanto, tá boa. Agora eu vou fazer uma poda geral. Então aqui, ó, esse galho, que é o que eu falei, eu vou deixar para formar uma composição lá. Então o restante aqui eu vou tirar um pouco, porque eu sei o tamanho que eu quero, né? Então eu vou tirar umas pontas assim. Mesmo assim a gente ainda deixa um pouquinho, ó, porque se eu precisar, eu posso, se eu não precisar, eu posso cortar, né? Ó. Então às vezes eu deixo um pouquinho maior, em alguns casos. Em outros casos eu já corto menor, porque eu já sei que não vou precisar de galhos muito compridos, né? Ó. E prestando muita atenção nesse aqui, ó, que esse aqui é o nosso principal. Eu não posso cortar ele não. Esse aqui eu vou cortar, que eu vou jogar ele para cima. Não. Esse aqui eu posso cortar ele todo. Já tem um outro ali, ó. Com isso aqui eu já começo a fazer uma compactação na planta. Eu vou deixar eles um pouco maiores, porque eu preciso compor a parte de trás aqui também. Depois que eu abaixar esse galho para lá, eu vou precisar de alguma coisa para preencher aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou precisar dela um pouco mais compacta, porque eu quero fazer com que o desenho da planta vá para lá, né? Então essa parte aqui vai ser um pouco compacta, aqui eu vou ter um pedaço, né? E aqui um pouco mais arredondado, porque ali eu vou ter a parte daquele patamar lá embaixo. Muito bem, então é isso. Então nós fizemos já uma poda, tá vendo? Diminui bastante os galhos, né? Justamente para a gente já ter uma compactação, né? Agora é partir para a aramação. Muito bem, pessoal, então aqui a gente acabou, a gente fez toda a aramação. Então quando a gente chega na situação em que a gente precisa de um arame gordo, mas tem um arame mais fino, às vezes é melhor a gente passar 2 finos do que passar um arame grosso demais, tá? Às vezes um arame muito grosso pode até machucar muito o galho. Aí o que a gente faz é o seguinte: se a gente precisar, por um acaso, de um pouco mais de tração, o arame fino não está indo bem, às vezes a gente amarra um aramezinho e puxa mais para onde a gente quer, tá bom? Então é isso, vou começar agora a parte da estilização. A estilização agora é a gente buscar o desenho que a gente quer aqui, né? Que é algo como se fosse um patamar aqui assim, né? Essa vai ser a parte principal. E aí o restante eu vou fazer aqui a parte do ápice, né? E essa parte de trás, ela vai ter um verde aqui assim, para ela conectar um pouco essa parte com a parte de cima, para não ficar muito vazio esse espaço. Então se eu fizer só um patamar aqui, né, e fizer aqui o ápice, que está muito longe, né, então eu acabo tendo um espaço muito grande aqui, tá? E eu não quero isso. Lógico que eu não vou preencher de folhagem aqui, mas eu tenho que ter alguma coisa, provavelmente vai ser um galhozinho desse aqui assim, né? Não vai ser tão comprido, mas vai ser aqui assim. E esse galho no final ele vai
compor alguma coisa aqui, fazendo uma ligação dessa parte verde com o ápice, porque está muito longe, né? Para eu trazer isso aqui para cá, ficaria muito inviável, né? Então, essa parte aqui é mais fácil eu deixar ela aqui, talvez baixar um pouquinho, ver o que eu preciso fazer, mas colocar alguma coisa de verde aqui, entre essas duas massas verdes. Aqui o que eu fiz foi suavizar essa curva, ela estava muito para baixo, então dei uma suavizada. Outra coisa é a gente olhar de longe assim, ó, tá vendo? A gente olha de longe, de frente, né, para ver o que a gente está fazendo, ó. Então a minha intenção era isso, era fazer essa parte da folhagem, né? Lembrando que essa é a primeira estilização. Então isso quer dizer que no futuro a gente pode às vezes tirar alguma coisa, né? Igual esse galho aqui. No futuro, eu gosto dessa saída dele aqui, mas eu acho que eu preciso deixar ele engordar mais, né? Ele ficar mais grosso que esse aqui, por exemplo, né? Ele está muito fino. Mas esse aqui é um galho que ele era um broto. Eu fui deixando ele crescer, engordar, até ele ficar nesse estágio. Aí agora o que eu posso fazer é continuar podando toda a planta e deixar ele crescer bem. Aí ele vai dar uma boa de uma engordada, né? Tem um galho aqui que é um galho que eu gostaria muito de cortar, que é esse aqui, né? Que não está muito bacana aqui, mas ele está fazendo um papel interessante aqui no desenho. Quando a planta brotar toda, aí talvez eu arranque ele. Outro detalhe é que aqui atrás a gente tem um broto, e esse broto no futuro ele pode vir a ser essa parte de baixo aqui, tá bom? Às vezes pode acrescentar mais, ou às vezes uma parte de trás, ainda não sei. Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela companhia. Para você que ficou até aqui, um forte abraço. Eu espero que você tenha gostado desse nosso trabalho. Nós fizemos então uma primeira estilização nessa Caliandro spinosa. Acho que é uma planta muito dramática e, como eu disse, eu não queria fazer uma copa muito grande, porque eu queria que fosse uma copa mais limpa, justamente para combinar com essa coisa do tronco ser mais esguio, né? Aqui, por se tratar do primeiro trabalho, né? Então a gente no futuro pode fazer muitas mudanças. Nos siga lá nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook. Então, se você gostou, se inscreva no canal, dá um joinha aí também. Outra coisa, a gente está tendo o nosso grupo de WhatsApp, tá? Eu vou deixar aqui também o link de convite, tá? Então, você já vai clicar e já vai direto para o grupo lá, tá bom? Você é meu convidado. Lá no grupo a gente está sempre postando alguma coisa, os amigos estão sempre compartilhando suas experiências, mostrando suas plantas.
é um lugar para a gente interagir bastante. E aí qualquer novidade que a gente tiver, a gente sempre manda lá no grupo. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, é isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!